Muito bem, a gente já começa o programa de hoje conversando com Denis Moura, presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio, a AMPA-RJ. Ele vai falar sobre a proposta do governo para a regulamentação da categoria. Na última quinta-feira, 25, o Denis e outros representantes de motoristas de aplicativos participaram de uma audiência lá na Câmara dos Deputados com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para discutir o texto. Denis, queria que você fizesse uma apresentação da sua participação nesse debate e de como você está vendo essa questão ser tratada pelo governo Lula até aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela disponibilidade, boa noite. Bom, Felipe, obrigado você, é um prazer estar aqui com vocês e assim, parabéns para todos nós, né? Dia do trabalho é dia de quem está trabalhando como nós estamos no dia do trabalho. Faz parte, não sei se todos lá do Ministério estão trabalhando hoje, mas a gente está aqui. Mas vamos lá, rapaz. Eu sou motorista de aplicativo desde 2014, entrei na plataforma logo no iniciozinho, no primeiro mês, e eu já trabalhava com transporte antes, o que é um quadro um pouco diferente do comum, porque a galera que veio depois da minha geração ali, que entrou, já veio do desemprego, né? E a primeira leva não, a primeira leva foi absorvida do mercado de trabalho, que era a galera que fazia transporte executivo, aqueles carros de porta de hotel e tal, que a galera é mais antiga. E aí a gente vem nessa luta há muito tempo, né, Felipe? E aí, em 2015, a gente montou a primeira associação com o intuito de ter direito de resposta, com o intuito de ter mais participação em algumas decisões, porque um ano depois da plataforma iniciar no Brasil, a gente já percebia que a coisa não era tão boa como parecia. E aí, a partir daí, meu amigo, a gente participou de várias e várias lutas, porque se deixar por conta da plataforma e por conta do governo, o motorista de aplicativo está lascado. Eu já visto agora a PL12 aí, né? Que a comissão que você se referiu na semana passada foi para tratar dessa PL. Ali foi punk, a situação foi bem complicada. Duda Teixeira, para que ponto dessa questão você chama a atenção logo aqui no princípio da nossa conversa? Tá, Denis, boa noite. Nós tivemos hoje esse ato do Lula, do 1º de maio, lá no estacionamento do estádio do Corinthians, e só tinha ali um punhado ali de sindicalistas, um monte de espaço vazio, parece que os trabalhadores de verdade não foram para lá. Como é que você vê a relação desse governo Lula com os trabalhadores? Rapaz, assim, claramente eles estão num outro século, eles não chegaram no século atual. Eles ainda acham, até tem falado isso às vezes, eles acham que o trabalhador quer ser representado pelos sindicatos. Em 2015, quando a gente fundou uma entidade, eu não entendia nada do que a gente estava... A gente só queria o direito de resposta, a gente era acusado de roubar corrida, clandestina, essas coisas, e na verdade já não era, lá em 2015 não era, porque a Lei de Mobilidade Urbana autoriza o nosso trabalho desde 2012. Eu queria ter o direito de resposta. A gente pensou, faz o quê? Uma cooperativa, um sindicato, uma associação? Naquela época, eu não sei se você se recorda, o grupo de WhatsApp eram 114 pessoas. Em 2 grupos de WhatsApp que a gente fez uma pesquisa, foi unânime, ninguém queria sindicato. Se passaram muitos anos, e hoje a categoria detesta sindicato, e os motoristas de modo geral, os trabalhadores de modo geral, não gostam da ideia sindical. E o governo está ainda na fase do sindicato, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, obedece quem é parceiro, quem é companheiro. E aí, rapaz, foi o maior problema deles com a PL12, né? Porque eles alencaram os sindicatos para falar para os motoristas, os sindicatos, alguns até um pouco mais antigos, com 1 ano, 2, 3 de formação, mas nenhum com carta sindical e nenhum com sindicalizados, com motoristas sindicalizados ou com representantes sindicalizados. Fizeram um grupo de trabalho, deram ouvido ao sindicato e a coisa desandou, porque fizeram um projeto que atende a todos os interesses do governo para fazer arrecadação, vão conseguir captar aí 27,5% de imposto, mais outros penduricários, porque não são só esses impostos, e também atende os interesses da empresa. A empresa continua mandando na gente como se fosse o nosso patrão, mas dessa vez agora, a partir desse projeto de lei, ela manda, mas ela não tem caracterizado o vínculo trabalhista, que o motorista também não quer, que o motorista quer uma autonomia real. E aí desandou tudo, porque o projeto de lei tira todas as liberdades que a gente tinha, aumenta o nosso tributo, e não traz um único benefício, não trouxe nenhum tipo de benefício para a categoria, muito pelo contrário. Então, assim, a categoria está rechaçando isso desde o começo, a gente já fez protestos. No dia que encerrou lá o grupo de trabalho, que ele apresentou a proposta de salário mínimo, nenhum motorista deixou o seu trabalho ou decidiu ser autônomo para complementar a sua renda para ganhar salário mínimo. Eles inventaram um salário mínimo por hora de R$32, dos quais eles mesmos deixam claro que dos R$32, o lucro é R$8. Eu acho que se eu for, sem essa camisa aqui, mas se eu for com essa carinha aqui pedir dinheiro no sinal, em 1 hora eu ganho mais do que R$8. Quer dizer, como é que eu vou comprar um carro, botar na rua,
transportar vírus para ganhar R$ 8 por hora. Entendeu? Então, assim, eles fizeram uma série de equívocos ali e a gente está combatendo isso, só que o governo tem o poder da máquina, né? E a gente tem uma série de dificuldades para isso. Então, assim, as idas a Brasília são desgastantes, a brigar por ter voz, logo que começou o grupo de trabalho, ele, num primeiro momento, reconheceu a FEMBRAP, uma entidade da qual faço parte também, que é a Federação das Associações. Depois ele chegou à conclusão que a FEMBRAP não tinha que fazer parte e tiraram a FEMBRAP do grupo de trabalho de maneira arbitrária. Me convidaram no início como um motorista mais antigo, teoricamente um especialista ali da categoria, uma liderança. Depois me tiraram do grupo de trabalho também, sem nem ouvida, a partir da primeira reunião. Então, assim, fizeram muitas coisas arbitrárias. Agora, vendo o peso do motorista, vendo os protestos que a gente fez protestos 11 de março, 13 de março, 2 de abril, 26 de março, em várias cidades do Brasil inteiro, e a gente vai continuar fazendo se for necessário. Eles começaram a pensar em conversar. E aí, nas comissões, a gente está tendo um espaço de fala, realmente. A gente está conseguindo se colocar, está conseguindo levar o que está acontecendo para os deputados, que, na verdade, isso é quem realmente vai acabar decidindo, né? Quando o projeto for para votação, vai acabar decidindo. A gente conseguiu derrubar também a urgência, que foi uma covardia do governo, botar um projeto dessa importância, que demorou 1 ano e 2 meses para ficar concluído, com urgência presidencial para ser votado em 45 dias. A gente fez uma pressão muito grande e conseguiu derrubar a urgência, mas mesmo assim derrubou na base de um acordo. Ele tem que estar pronto para ser votado até o dia 12 de junho. Então as comissões estão meio que na correria. A nossa próxima esperança é a CCJ. A CCJ derrubar o projeto pela inconstitucionalidade. Ele tem uma série de coisas ali que são bastante inconstitucionais, né? CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, nesse caso, né? Câmara dos Deputados, exatamente. Denis, a gente tem a esperança de derrubar lá. Certo. Só umas questões mais específicas a respeito das demandas dos motoristas de aplicativo. Você falou que o governo está com a cabeça no século passado, a gente vê o governo defendendo que muitos motoristas de aplicativos sejam CLT, tenham carteira assinada, e me parece que há uma demanda para que sejam profissionais autônomos, para que possam acumular diversas funções em variados empregos, inclusive horários de entregas, por exemplo. Você tem mais na hora do almoço, na hora do jantar, mas você tem um intervalo ali em que se pode fazer outro tipo de atividade. Quer dizer, tem isso de o governo querer aquela burocracia mais antiga, que muitas vezes era bem vista por determinados trabalhadores, mas num tempo em que as ferramentas tecnológicas se desenvolveram e profissionais como os motoristas de aplicativos buscam maior autonomia e flexibilidade. É mais ou menos isso? Exatamente. Uma coisa que o projeto não traz para o motorista, em hipótese alguma, é autonomia. Ao contrário, ele tira autonomia. Só para você ter uma ideia, o projeto limita em 12 horas corridas de trabalho. Quer dizer, o motorista pode, digamos, se eu liguei o meu aplicativo às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite eu tenho que desligar, não importa a quantidade de corridas que eu faço, ou se eu bati minha meta diária, ou se eu quero continuar rodando. Ele entende que você tem que parar de rodar. O que não é uma coisa saudável, porque assim, a gente sabe que o motorista, muitas vezes, ele vai trabalhar de segunda a quarta, por exemplo, numa atividade e decide rodar quinta, sexta e sábado, e ele vai rodar mais horas do que 12 horas. Isso é um direito dele, ele é autônomo, ele tem que ter controle sobre isso. Algumas pessoas vão argumentar, mas tem o risco, o cara ficar muitas horas. É lógico que o motorista não fica continuamente 12 horas dirigindo. Ele tem os momentos dele que ele se organiza para fazer os intervalos de descanso. E também tem uma preparação. Quer dizer, você pode se preparar para isso, não é uma coisa aleatória, são motoristas, é um trabalho, são profissionais. Por mais até que as plataformas não treinem os motoristas, mas com o tempo, e nas conversas, e nas mentorias, enfim, vai se rolando ali meio que um treinamento entre os próprios colegas. É uma falha das plataformas não treinarem, mas isso é uma outra questão. Mas o governo tenta determinar a quantidade de horas. Isso já é um erro terrível. Que eles cometem. Um outro erro que eu considero extremamente grave... Só um parêntese, Denis, porque me parece que o que você está falando tem a ver com essas alegações de que o patrão, então, estaria explorando o trabalho dos motoristas, então eles têm que terminar em determinada hora, ou o Estado, né, representado aí pelo governo Lula, está querendo ser babá de motorista, e parece que o que a gente está vendo é uma reação de emancipação. Olha, não são vocês do governo que tem que decidir o horário que a gente tem que trabalhar. A gente vai fazer aqui o nosso horário como a gente achar conveniente. É isso. Sim. O que acontece? O governo está querendo pré-determinar coisas que tiram autonomia. E aí não pode dizer, eles criaram um nome bonito, autônomo com direitos.
Quer dizer, não tem direito, você tem direito a não ter direito, se abrir mão desse direito, você está errado. E a autonomia eles tiraram, a partir do momento que eles querem predeterminar a carga horária. A gente a gente é autônomo, você consegue predeterminar a carga horária, sei lá, de alguém que trabalhe por conta própria, um vendedor ambulante, ou um taxista que seja, né, similar ao nosso trabalho, bastante similar ao nosso trabalho, eles querem determinar isso. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Eu acho que é uma coisa que deve cair no projeto, eu acho que não deve perdurar no projeto, porque isso vai simplesmente engessar o sistema. Né? O motorista, às vezes, ele trabalha poucas horas e consegue chegar ao objetivo dele. Lógico que a gente sabe que as tarifas são muito aquém do que a gente precisa, e nisso o governo não faz nenhum tipo de interferência, a gente não quer que ele interfira. O motorista tem consciência que o governo não tem que pré-fixar preço, por exemplo. Diz, olha, a tarifa é tanto, nenhum motorista quer isso. Mas a gente quer que o jogo tenha transparência. Eu vou te explicar o que falta e o que agradaria muito o motorista. Por exemplo, hoje os aplicativos não têm, você como passageiro, você não sabe quanto você paga numa corrida. Em cada corrida você vai pagar um valor. Se você e uma outra pessoa pedirem corridas para o mesmo lugar, a gente fez isso na comissão lá, vários motoristas pediram corridas da Câmara dos Deputados para o aeroporto, para cada um caiu um valor diferente. Não existe uma pré-determinação de valores de corrida. Então, assim, se você pede ali várias corridas com valores diferentes, também não tem, por sua vez, uma pré-fixação da taxa. Quer dizer, quando eu iniciei na plataforma, era pactuado com o aplicativo que ele ficava com 20% do valor da corrida. Depois disso, foi pactuado, o aplicativo mudou, já teve 7 ou 8 contratos alterados unilateralmente, ele mudou para 25% quando entrou a plataforma do X, que é a plataforma mais popular. Depois de 2020 para cá, ele chega a cobrar 40%, 45% de uma corrida sem te avisar, ele não tem um aviso prévio. O que acontece? Se ele não avisa para você, se você não sabe quanto você vai perder em percentual, se você não sabe quanto que é o valor da corrida, como é que você vai ter uma garantia que os 20% que as empresas se ofereceram feliz da vida ao lado do presidente Lula, quando ele anunciou lá o projeto de lei, as empresas estavam com ele lá, no púlpito, lá festejando e se oferecendo para pagar 20% de imposto. Como é que a gente tem a garantia que são elas que vão pagar esses 20% de imposto? É muito claro para a gente que é motorista que esse percentual dos 20% vai ser retirado ou do passageiro ou do motorista, porque eles manipulam os valores dos dois lados. Então, isso vai ser retirado. Quanto a isso, o governo não teve preocupação nenhuma, muito pelo contrário. Ele só quer saber que o motorista vai pagar 7,5%, que é proibir o motorista de ter MEI. O ministro falou taxativamente na comissão, esqueçam o MEI não pode. O MEI a gente tem os mesmos direitos que eles estão oferecendo ao custo de 5% de um salário mínimo, R$ 75,00 por mês em média. E eles não querem, eles dizem que o MEI não serve. Eles que inventaram o MEI, eles que criaram o KENAI do MEI para o motorista de aplicativo, mas o MEI não serve. O que serve é pagar 27,5%, não importando de onde vem os 20%, se é da empresa, do motorista ou do passageiro. Isso a gente não aceita de jeito nenhum. Duda Teixeira. Denis, pode explicar por que os sindicatos não gostam que os motoristas façam o MEI, né, a microempreendedor individual? Denis, você me ouviu? Oi? Desculpa, travou. Por que os sindicatos não querem? Por que eles não gostam porque se a gente for MEI, a gente é microempresário, não dá para ser sindicalizado, né? E você não vai ter como contribuir com o sindicato, se for todo mundo MEI, né? Então, assim, na verdade, é uma maneira. O projeto atende a demanda do governo, fortalece a base do governo, que são os sindicatos, e atende às demandas das empresas, que elas ficam totalmente à vontade para fazer o que elas quiserem com o motorista, sem, inclusive, se preocupar com justiça. Porque no projeto diz o seguinte: se eu tiver um problema qualquer com a empresa, eu não vou entrar com uma ação contra a empresa. Eu vou ter que me sindicalizar, falar com o sindicato de motorista vai falar com o sindicato das empresas, as empresas também vão ter que ter um sindicato, e eles vão ter que fazer ali um acerto. Caso eles não façam esse acerto, não é para a justiça que você vai. O que prevalece é o contrato da empresa. Quer dizer, continua sendo unilateral, continua prejudicando de maneira devastadora o trabalhador. Né? Então, não tem garantia nenhuma para o trabalhador, muito pelo contrário, tira a autonomia do trabalhador. Porque, no atual momento, não que o trabalhador esteja muito feliz com o que a empresa faz, mas ele recorre à justiça. E a justiça é que vai determinar, e aí tem milhões de ações aí pela justiça de motoristas de aplicativo contra as plataformas por vários motivos. Isso vai acabar, porque isso vai beneficiar as empresas, porque isso com certeza acaba, se esse projeto passar.
Denis, em relação à postura do ministro Luiz Marinho, o que você tem achado? E essa audiência que aconteceu com a sua participação, você entendeu que houve algum tipo de avanço? Sim, assim, eu acho que as audiências estão sendo bastante proveitosas porque os motoristas estão mais ou menos todos no mesmo passo, quer dizer, as queixas são as mesmas, as participações estão bastante efetivas. Me surpreende porque lá atrás, em 2017, 2018, quando a gente lutou contra um projeto de lei do PT também, do Zaratini, que derrubava o trabalho de aplicativo, eu já estava lá naquela época, eu já ia para lá para correr atrás dos nossos direitos, junto de outros colegas do Brasil inteiro, era muito menos motorista participando, sabe? A efetividade, a consciência dos seus direitos, a consciência do seu... O que você pode fazer era menor. E hoje ela ampliou muito, então tem muitos motoristas lá. Tem a Federação das Associações estão presentes, mas independente da federação, tem motoristas que vão simplesmente organizados pelos seus grupos e vão lá e botam a boca no trombone e pedem a mesma coisa. Isso já é muito bom, porque os deputados estão começando a perceber. Aquele movimento de corredor, é motorista de aplicativo andando o tempo todo de um lado para o outro em corredor e batendo de porta em porta dos deputados e apresentando propostas e questionando o posicionamento, se está com a categoria, se não está, e a ponto de até a própria base do governo ter tremido e ter pedido para recuar, para tirar a urgência, está querendo repensar o projeto. A gente sabe que isso não é uma... Eles não vão mudar de lado, digamos assim, eles vão continuar sendo base do governo, mas pelo menos eles estão parando para pensar sobre o que está sendo feito. Então, estão começando a ouvir a voz do verdadeiro motorista, não do sindicato. Isso é um avanço positivo. Duda Teixeira, para a gente encerrar... Para encerrar, Denis, eu queria... Qual que é o ponto em que você acha que os sindicatos estão mais na contramão aí dos motoristas? Eles começam errando pela imposição, eles não param de reafirmar que, pela Constituição, quem representa o motorista do sindicato, a gente querendo ou não, a gente tem que engolir eles. Isso já é um absurdo, porque você imagina o seguinte, ter que engolir o sindicato, ter que aceitar que alguém determine a minha vida, que eu não votei nessa pessoa, eu não escolhi, eu não quero dar um dia meu de trabalho para ela, eu não quero que ela faça acordo coletivo por mim, porque eu tenho minhas necessidades individuais, eu posso me resolver usando a justiça com a empresa, então isso já foi um grave equívoco. E sem contar que o sindicato concordou com esse salário mínimo, com R$ 32,00 de hora trabalhada como garantia. Esses R$ 32,00 de hora trabalhada, ele é um perigo para a gente, porque esses R$ 32,00, ele acaba virando um teto. A empresa, se ela está autorizada a pagar o mínimo, por que ela vai pagar o máximo? A gente está vivendo um capitalismo, um livre mercado, eu acho ele muito bom. Mas se eu tiver um teto, um piso oficial, que ninguém pediu esse piso, mas se eu tiver um piso oficial, ela não vai pagar mais, ela vai pagar menos. Na verdade, as empresas já vêm fazendo isso. Desde janeiro, do início desse ano, em janeiro, a gente tem uns aplicativos que dão suporte a motorista que conseguem verificar e avaliar estatisticamente o markup das empresas. E elas estão diminuindo cada vez mais o ganho da gente por hora. E já está se aproximando, inclusive, dos R$ 32,00, antes mesmo do projeto entrar. Como elas fazem isso, como eu expliquei no início, como elas vão ter uma tarifa fixa para o passageiro e elas vão ter uma taxa fixa para deputado do motorista, elas manipulam os valores e reduzem o nosso ganho. Então, assim, a gente vai ficar totalmente achatado com esses valores. Na verdade, o que vai acabar acontecendo é que os motoristas hoje, que sobrevivem com a média de R$ 3.500 a R$ 4.000 líquido de salário, eles vão cair para R$ 1.000 e poucos reais. Esses motoristas não vão sustentar suas famílias com um terço do que eles estão ganhando. O que vai acontecer é que esses vão sair, o governo já começa a falar, vamos financiar carro, a plataforma já falou alguma coisa, quer dizer, vai criar um vínculo de dependência do motorista com a plataforma, através de prestação de carro, paga diretamente na corrida, provavelmente isso é o que vai acontecer, e a qualidade vai cair, porque o sujeito vai se sujeitar, ganha menos do que ele já está ganhando. Então, assim, quando você tira o profissionalismo, você diminui o ganho, você diminui a qualidade, com certeza a qualidade vai cair. Denis Moura, presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro, a AMPA-RJ, muito obrigado pela sua participação, por todas as explicações. Você tem um raciocínio rápido, uma articulação verbal, é ótimo conversar com gente assim. Está muito qualificado para esse debate. Vamos ver se acontecem os avanços aí e se chega a um denominador comum, pelo menos, embora a gente saiba que esse governo não tenha ouvido muito aqueles que deveriam ouvir, né? Eles vêm muitas vezes com as ideias prontas do passado e lá no passado já não eram ideias muito perfeitas, não. Mas muito obrigado pela disponibilidade. Boa noite. Eu que agradeço o espaço. Tudo de bom para vocês. Um abraço.